Todos nós sabemos que é importante a criação. Mas todos nós também sabemos que quando o nosso Senhor, o Eterno Pai, Ele nos criou, sabemos que Ele criou cada um de nós com perfeição. Mas o que eu quero abordar através deste conhecimento é falar um pouco a respeito das mulheres. A mulher, ela não é associada somente à maldição à mulher. Ela também é associada à bênção, o bênção. Por que eu quero hoje dizer isso? Porque a mulher foi tirada da costela do homem chamado Adão. E o primeiro nome que Adão deu para a mulher foi Eva. Assim ele disse aí sim, esta é carne da minha carne, e ossos dos meus ossos, e sangue do meu sangue, portanto eu a chamarei de mulher. É claro, aqui vai mais uma história inspirada no estilo narrativo da Bíblia, destacando mulheres como protagonistas. A história de Hadassa e a sabedoria das mulheres. E havia na terra de Zofar uma jovem chamada Hadassa, filha de Eliabe, homem justo e dedicado ao Senhor. Hadassa era conhecida por sua bondade e por sua inteligência, e por onde passava, os moradores diziam: verdadeiramente, a mão do nosso Pai, o Eterno, está sobre ela. Num tempo de grande seca, os homens da aldeia buscavam solução. Eles clamaram ao Senhor, o Eterno, mas nenhum deles sabia como salvar as plantações e os animais que morriam. Então Hadassa, cheia de coragem, reuniu todas as mulheres da aldeia e disse: o Senhor, meu Eterno Pai, nos deu mãos fortes e corações sábios. Vamos trabalhar juntas para salvar nossa terra. As mulheres começaram a cavar poços em busca de água e a plantar sementes resistentes ao sol. Elas cuidaram dos animais e dividiram o pouco alimento que tinham com aqueles que mais precisavam. E Hadassa orava todos os dias, dizendo: Senhor, o Senhor, meu Eterno Pai, abençoa nossas mãos e nossos esforços, pois tudo o que fazemos é para a tua glória. No terceiro mês, as chuvas vieram e a terra voltou a florescer. Os homens da aldeia ficaram maravilhados e disseram: as mulheres salvaram nosso povo. Louvemos ao Senhor e Eterno Pai, que está no céu, o Todo-Poderoso, por sua sabedoria. E Hadassa respondeu: não foi por nossa força, mas pela graça do nosso Pai, o Eterno, que fomos guiadas. Desde então, as mulheres da aldeia eram consultadas em todas as decisões importantes, e Hadassa tornou-se um símbolo de fé e liderança entre o povo. Então eu vou me aprofundar nesta história. Mordecai levou consigo a sua prima Hadassa, isto é, Éster, uma moça bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido, e Mordecai havia adotado a menina e a tinha criado como se ela fosse sua filha. Então, eu vou expandir um pouco mais, para dar mais profundidade à história e destacar alguns momentos-chave. Segura aí, a história de Hadassa e a sabedoria das mulheres. Nos dias em que a terra de Zofar era assolada pela seca, o povo clamava ao Senhor, o Eterno, mas o céu permanecia fechado e a terra rachada. Os homens desesperados reuniam-se na praça para discutir soluções, mas suas palavras eram como vento, sem ação. Foi então que Hadassa, filha de Eliabe, se levantou entre as mulheres e disse: por que esperar sem agir? O Senhor, o nosso Pai, o Eterno, nos deu força e sabedoria, e é nossa responsabilidade cuidar da terra que Ele nos confiou. Nós, mulheres, conhecemos os segredos da criação. Vamos trabalhar enquanto os homens clamam. E as mulheres, lideradas por Hadassa, começaram a agir. Elas teceram redes para capturar o orvalho da noite e o transformaram em água para as plantas. Coletaram sementes que haviam sido guardadas por gerações e as semearam em lugares onde a sombra ainda resistia. Hadassa, cheia do Espírito do Eterno Pai, o Senhor, falou aos homens: não desprezem nosso trabalho. Juntem-se a nós, porque o Eterno, o Senhor, abençoa aqueles que agem com fé. Alguns homens zombaram, dizendo: o que podem fazer mãos tão pequenas diante de uma calamidade tão grande? Mas outros ouviram e se uniram ao esforço das mulheres. No segundo mês, quando a fome começou a crescer, Hadassa convocou um conselho de mulheres e disse:
Dividiremos o que temos com os mais fracos. Não deixaremos que ninguém pereça enquanto houver vida em nós. E assim fizeram, compartilhando comida e água com crianças e idosos, mesmo que isso significasse passar fome. Então, no terceiro mês, o Eterno Pai viu o esforço do povo e ouviu suas orações. As nuvens começaram a se formar, e a chuva caiu sobre Zofar como um rio de bênçãos. As plantações brotaram, os animais voltaram a ter força, e a terra foi restaurada. Os homens, vendo o resultado do trabalho das mulheres, reuniram-se na praça e disseram: foi pela sabedoria de Hadassa e pela união das mulheres que nosso povo foi salvo. O Senhor verdadeiramente trabalha através delas. Na Bíblia que fala sobre Hadassa está em Ester, capítulo 2, e o verso 7, onde é explicado que ela é a prima de Mardoqueu e que ele a criou como filha após a morte dos pais dela. Mordecai havia criado Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Hadassa era órfã, ela perdeu os pais quando era jovem, e Mardoqueu a adotou. Ele a criou como se fosse sua própria filha. Era bela. A jovem Hadassa tinha uma aparência atraente e formosa. Seu nome verdadeiro. Em alguns momentos, o texto bíblico se refere a ela como Hadassa, mas seu nome mais conhecido é Ester. E Hadassa humilde respondeu: não foi por nossa força, mas pela graça do Eterno Pai. Ele nos mostrou que a fé sem obras é morta e que juntos somos mais fortes. Desde aquele dia, as mulheres de Zofar foram honradas como líderes e conselheiras. Hadassa, que se chama Ester, tornou-se um símbolo do Eterno Pai de coragem e sabedoria. Seu nome foi lembrado por gerações, e sua história ensinou ao povo que o Eterno Pai trabalha através de todos os que têm fé, sejam homens ou mulheres. Ficou mais épico, né? Quer mais detalhes ou algum outro enfoque? Tá bom, vamos explorar um pouco mais. Só que nos contextos e textos 2 versículo e o verso da Bíblia Sagrada. Aqui vão alguns versículos da Bíblia que falam sobre as mulheres, com mensagens de sabedoria, virtude e força. Assim, o Eterno Pai criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com o nosso Senhor, o Eterno Pai. Ele os criou homem e mulher. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. A formosura é uma ilusão, e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor, o nosso Pai, o Eterno, será elogiada. Deem a ela o que merece por tudo o que faz, e que seja elogiada por todos. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Uma lembrança poderosa de que o verdadeiro valor vem da fé e virtude. Boaz respondeu: que o Senhor a abençoe, minha filha. Você está mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que está fazendo agora do que naquilo que fez pela sua sogra. Pois você não foi procurar um homem mais moço, fosse rico ou fosse pobre. Agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade toda a gente sabe que você é uma mulher direita. Vou fazer tudo o que me pede. Algum tempo depois, Yahushua saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino do Eterno Pai. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes. Susana e muitas outras mulheres que, com os seus próprios recursos, ajudavam Yahushua e os seus discípulos. Gênesis capítulo 1 e o verso 27. Criou o Eterno, o homem à sua imagem, a imagem do Eterno Pai o criou, homem e mulher os criou. Este versículo destaca a igualdade entre homem e mulher na criação divina. Provérbios capítulo 31 e o verso 30. A beleza é enganosa e a formosura é passageira,
mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Provérbios capítulo 14, e o verso 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Uma lição sobre o impacto da sabedoria e das escolhas na vida familiar. Lucas capítulo 8, versículo 1 e o verso 3. Depois disso, Yahushua ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino do nosso Senhor, o Eterno Pai. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, Joana, mulher de Cusa, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Mostra como as mulheres tiveram um papel essencial no ministério de Yahushua. Ruth capítulo 3 e o verso 11. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Ruth é um exemplo de coragem e dignidade, inspirando gerações. Esses versículos destacam diferentes aspectos do papel e da força das mulheres na Bíblia. Qual é a representação na Bíblia sobre as mulheres? Não existem nomes de mulheres na Bíblia associadas diretamente à maldição, mas a Bíblia, desde então, as mulheres da aldeia eram consultadas em todas as decisões, elas eram importantes, elas eram símbolo de fé. Então eu apresento mulheres também que foram temente ao Eterno, assim obedecendo a palavra do Pai, o Eterno, o Todo-Poderoso. Então quero eu terminar a história e trazer as personagens femininas que tiveram comportamentos negativos e sincero diante da palavra do Senhor, o Eterno Pai. O nosso Senhor é Salvador Yahushua, cujas ações resultaram em consequências severas, como Gomer, que viveu em infidelidade sexual, ou a esposa de Davi, Mical, que desprezou Davi. Também há o caso de Maria Madalena, que foi libertada de 7 demônios, ou personagens como Herodias e Atália, que foram mulheres maquiavélicas, manipuladoras e que causaram grande destruição. Gomer. O que aconteceu? Gomer foi uma mulher que viveu em infidelidade conjugal, um reflexo da infidelidade do povo do Eterno Pai em relação ao nosso Eterno. Consequências. A sua história serve como um aviso sobre as consequências da infidelidade e como isso pode afetar os relacionamentos. A esposa de Davi, Mical, quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Depois deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Em seguida todos foram para casa. Davi respondeu: Eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai e os descendentes dele, e me fez o líder de Israel, o seu povo, pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor, e Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. O que aconteceu? No livro de 2 Samuel, a esposa Mical desprezou o rei Davi quando ele dançou perante o nosso Senhor, o Eterno Pai. Lucas capítulo 8 e o verso 2. E também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios. Essa ideia bíblica, que esclarece mais a nossa visão, que descreve a libertação de Maria Madalena da possessão de 7 demônios, é em Lucas 8 e o verso 2. Este versículo diz que Yahushua havia liberto Maria Madalena de espíritos malignos, e a partir de então, ela passou a segui-lo junto com outros discípulos, oferecendo suporte em suas viagens. Há consequências. Embora não seja diretamente uma maldição, foi um ato de desrespeito que trouxe consigo severas consequências. Andando ele, ia-se o evangelho do reino pelos caminhos, acompanhado dos 12, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios.
Maria Madalena, quando não andamos no caminho do nosso Senhor, o Eterno Pai. No contexto diz, Yahushua a libertou. Maria Madalena foi uma das mulheres que Yahushua libertou de espíritos malignos e curou de enfermidades. 7 demônios. A menção de 7 demônios simboliza uma libertação completa ou total. Seguidora de Yahushua. A partir deste ato de libertação, Maria Madalena se tornou uma seguidora fiel de Yahushua, acompanhando-o em suas jornadas. E Salvador Yahushua, mulheres, por isso que tenho que tomar cuidado, porque o mal nunca está para brincadeira. O que aconteceu? Um fariseu convidou Yahushua para jantar. Yahushua foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Yahushua estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Yahushua por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Yahushua e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Yahushua disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Yahushua disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Algum tempo depois, Yahushua saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino do Eterno Pai. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes, Susana e muitas outras mulheres, que com os seus próprios recursos ajudavam Yahushua e os seus discípulos. No texto em Lucas 8, versículo 1 e o verso 3, cita o nome de Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Contexto: é importante notar que a passagem não sugere que ela atraiu os demônios, mas que ela foi liberta deles e demonstrou a compaixão e o poder de Yahushua. Outras mulheres cujas ações foram negativas, Herodias, mencionada por sua manipulação e por seu envolvimento na morte de João Batista, que trouxe grandes tragédias. Atália, uma rainha que promoveu a perseguição e a morte de seus próprios netos, agindo com grande crueldade e buscando o poder a qualquer custo. Bom, assim foi. Mais uma história relatada e contada para as mulheres, guerreira e serva do Senhor. E Altíssimo Pai, deixo aqui a paz do nosso Senhor e Salvador Yahushua para todos sempre. Amém.